Amados irmãos e irmãs, hoje sábado, 15ª semana do Tempo Comum, meditemos o Santo Evangelho que está em Mateus, capítulo 12, versículos de 14 a 21. Após os fariseus discutirem com Jesus, eles fizeram um plano para matá-lo. E ao saber disso, Jesus se retira do lugar onde eles estavam. Por que Jesus se retirou ao saber que os fariseus planejavam matá-lo? Porque estava com medo? Porque não queria morrer? Não. Porque eles tinham rejeitado o Senhor. O coração deles havia se fechado e endurecido. E permanecer ali com eles seria, conforme diz o Senhor em Mateus 7,6, lançar aos cães as coisas santas e atirar pérolas aos porcos. O Senhor então se retira da presença deles e se volta para aqueles que estavam abertos para ouvir e acolher a sua palavra. O que isso quer dizer para a nossa vida espiritual? Todos os seres humanos saudáveis possuem uma consciência moral que é a voz de Deus em nós, que nos ensina a fazer o bem e a evitar o mal. Ensina a Igreja, na Gaudium et Spes, número 16, que a consciência é o núcleo mais secreto onde no homem ressoa a voz de Deus. E São Paulo, na carta aos Romanos 2, 14 a 15, diz também: quando os gentios, ou seja, os pagãos, não tendo lei, fazem naturalmente o que é prescrito pela lei, eles, não tendo lei, para si mesmos são lei. Eles mostram a obra da lei gravada em seus corações, dando disso testemunho sua consciência. Portanto, todo ser humano tem a lei de Deus impressa em si mesmo, que ele pode ler em sua própria consciência. Assim, quando alguém faz algo que reconhece como errado, o resultado é um sentimento de culpa. E este sentimento é saudável e necessário, e deve fazer com que a pessoa alinhe suas ações com a voz de Deus que fala em sua consciência. Porém, se uma pessoa não dá atenção ao seu sentimento de culpa, vai contra a voz de Deus que fala na sua consciência e persiste no erro, aos poucos ela deixa de sentir culpa e a voz de sua consciência vai se calando. O seu modo errado de viver vai alterando e pervertendo a sua própria consciência, assim como certos hábitos nocivos, como o uso de drogas, altera a conjuntura do cérebro e torna a pessoa presa àquele estilo destruidor de vida. Deus, como que se retira, sua voz se cala e a tragédia de uma vida errante, desgraçada e obstinada no pecado é consolidada. Foi o que ocorreu com os fariseus. Jesus falava com eles, dava sinais para que reconhecessem o erro deles, mas ao invés de se converterem, se voltaram contra Jesus e decidiram matá-lo. E assim também, uma pessoa com a consciência já pervertida se volta contra aqueles que denunciam seus erros e seus pecados. Portanto, meus irmãos, Deus mostra sempre para nós, através da nossa consciência, das pregações que ouvimos, dos conselhos que recebemos, em que nossa vida não está conforme à sua vontade. Precisamos então ouvir esta voz que não grita, mas fala suavemente em nós e ir moldando nossa vida conforme os seus ditames.
Caso contrário, se a desprezamos, se a rejeitamos, ela vai silenciando, o Senhor vai se retirando, até que ficamos entregues ao nosso duro coração e não haja mais volta. Diz a Escritura em Hebreus 3,13: Exortai-vos antes uns aos outros, dia após dia, enquanto se disse hoje, para que nenhum de vós se endureça, seduzido pelo pecado. Deus nos livre de isso acontecer conosco. Ouçamos a voz do Senhor, enquanto ainda podemos ouvi-la, ressoando em nossa consciência e em nosso coração. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.